de Jesus, amém? Está com sua Bíblia em suas mãos, amém? Abra no livro de Provérbios, nós vamos abrir no Provérbios de número 17, amém? Você atrás está me escutando bem? Aleluia. Andrei está me escutando bem, Andrei? Andrei está lá de último, lá me vira referência, né, Andrei? Bênção. Sabe que o Andrei foi um dos grandes espantos que eu tive nesse período de pandemia, né? Quando estava em março, o Andrei batia aqui em mim. Hoje o Andrei está maior que eu, né? Comeu um fermento. O Thiago melhorou a ração lá, o menino cresceu, que foi demais, né? Graças a Deus, louvado seja Deus pela sua vida, filho, né? Bênção. O Luquinha já está aumentando nos braços, né, Luquinha? Está exercitando, muito bom. Amém, amados? Então vamos lá, Provérbios 17, e nós vamos ler o versículo 27 e 28. Amados, é interessante que esta mensagem, o Espírito Santo tinha ministrado ao meu coração para ministrar no domingo que vem, e aí por uma situação, hoje era para pastor estar ministrando, né, por uma situação de última hora, né, e eu falei, Deus, o que eu vou falar? Mas na hora que eu abri o computador, o Espírito Santo já me levou diretamente à palavra. Eu falei, amém, Senhor, vamos na obediência, né, porque eu ainda falei, Senhor, mas eu falei sobre esse assunto esses dias atrás, né, eu não lembro quantas semanas atrás, mas falei sobre um assunto na mesma linha, e o Espírito Santo deixou muito claro que era bem esse texto mesmo, amém? Então preste atenção naquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, amém, amados? Provérbios 17, o verso 27 e 28 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até um insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a sua língua. Ele então parecerá que tem discernimento. Amém? Fica com sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, continua falando conosco, ministrando aos nossos corações, que tudo aqui dito seja para a tua glória e para a tua honra, Senhor, que cada mente seja levada cativa a Cristo. Oramos assim no nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, amados? Amados, o texto que nós lemos é muito conhecido, né, numa versão corrigida, fala que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Mas o versículo 27 diz que aquele que tem conhecimento, nós poderemos levar aqui até no sentido de maturidade, é comedido no falar, ou seja, tem uma serenidade na forma de reagir. Nós somos muitas vezes medidos por nossas ações, mas o nosso grande desafio é domar as nossas reações. Este provérbio, ele fala dos benefícios, na verdade, de aprender a ficar em silêncio. Porque, na verdade, o silêncio ele pode ser para cada um de nós um grande tesouro. Há um provérbio oriental que diz assim: o falar é de prata, já o silêncio ele é de ouro. Então, nos ensina que o silêncio ele tem valor, amém, amados? Da mesma forma que o falar tem grande valor, o silêncio tem um grande valor. Meu pai sempre falou assim: você tem que escutar mais e falar menos. Deus te deu 2 orelhas e apenas uma boca, né? E eu lembro que eu ficava bravo quando ele falava isso, eu era criança ainda, né? E eu vejo hoje se repetindo com o Christian, porque como o Christian fala, Jesus, né? Então a hora que a gente fala, filho, fica quieto, para um pouquinho. A professora está falando, ensinando exercício, ele está falando em cima, calma, você vai aprender se você parar e escutar, amém? Então esse é o nosso desafio. Aprender a parar, escutar, aprender a ouvir, amém? Então nós temos que entender que o silêncio ele é sim algo que vale ouro para cada um de nós. Então eu queria falar sobre esse tema, o valor do silêncio, amém? Falar bem rapidinho sobre 3 pontos a respeito disso, amém? O valor do silêncio. O primeiro deles, querido, é que o valor do silêncio ele é notado quando você não tem nada de valor para dizer. Como assim, pastor? Se você não tem nada que acrescente, nada que some, nada que realmente seja de valor para aquela situação, o silêncio nesta hora é de grande valor. Porque se você for falar algo que não contribui, algo que não soma, algo que não é benéfico, algo que não vai colaborar para uma mudança da situação no sentido que seja construtivo, a melhor coisa é ficar em silêncio. Às vezes você vai dar uma opinião que pode de repente levar você mesmo a ser exposto ao ridículo,
por não conhecer o assunto, por não saber do que está sendo dito. Provérbios 10, no verso 19, diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Isso é muito sério, porque de repente quando você começa a falar, você pode cometer aquele erro de perder o freio e começar a falar, e na hora que você vai perceber, você já falou além do que devia. De repente você já começa a falar mal da vida do A, mal da vida do B, mal da vida do C. Na hora que você perceber, você já disse tanta coisa que não deveria ter saído da sua boca. E a continuação do texto diz assim, do Provérbios 10, 19: se você é sábio, controle a sua língua. Pedacinho do nosso corpo que é difícil de domar. Tiago fala, né, a respeito da língua, que é difícil controlar a língua. Se nós formos pensar, os animais, por maiores que sejam, foram domados na história. Nós vemos leões domados, elefantes domados, e a nossa língua tão pequenininha é um desafio domar, e por ela grandes confusões muitas vezes são proporcionadas na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos. Eclesiastes, no capítulo 5, o texto diz o que a partir do verso 2, ouça: pense bem antes de falar. Esse pense bem antes de falar nós podemos encaixar para qualquer situação da nossa vida, mas aqui ele fala no sentido de fazer promessas a Deus. Ele fala assim: pense bem antes de falar e não faça nenhuma promessa apressada, porque nós muitas vezes, pelo ímpeto de querer resolver a situação, ou movidos por um momento emocional de alguma coisa que está acontecendo, podemos cometer o erro de fazer promessas que depois nós não vamos ter força para manter a nossa palavra e cumprir. Quantas vezes nós vemos pessoas no momento de velório, em que alguém, por exemplo, ali foi levado pelo Senhor, e a pessoa ali de repente deixou uma família e filhos, e alguém naquela hora de emoção vira e fala assim: olha, eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou ajudar para que seus filhos cresçam, tal. A pessoa naquela hora, movida pela emoção, assume aquele compromisso. E depois, no desenvolver da vida, ela já tem os seus próprios compromissos, os seus filhos, e de repente não vai conseguir cumprir aquela promessa. Quantas pessoas, querido, na hora da emoção de um culto, por exemplo, em que Deus está derramando aquela unção maravilhosa, e nós temos que tomar muito cuidado de não confundir unção com emoção. A linha que divide os dois é tênue, até porque a emoção, ela nos ajuda a se envolver na unção que Deus derrama, na ação do Espírito Santo, mas nós podemos sim ser tomados por um movimento dentro do nosso coração, que não é espiritual, mas é emoção no momento, e assumimos algo que de repente lá na frente nós não vamos cumprir. Quantos assumem, por exemplo, um compromisso financeiro com Deus na hora de emoção? Por isso que aqui na igreja nós procuramos fazer esse momento de devocional da hora de oferta da maneira mais racional possível, para que você entenda o ato que você está fazendo, que você seja movido pela sua fé, mas de maneira racional entenda o que você está fazendo. Aqui nós não ficamos fazendo apelação emocional, nem promessas malucas que de repente você pode ser tomado e vem e faz aquela coisa e depois você mesmo olha: nossa, mas o que eu fiz? Como que Deus vai se agradar de uma oferta assim? E às vezes a pessoa, movida para aquela emoção do momento, ou coagida por palavras que agradam e movem, por uma oratória que de repente move o coração e faz chorar e tanta coisa. E amados, nós temos que pensar bem no que nós assumimos com Deus. Se é errado nós assumirmos algo com alguém de carne e osso que está do nosso lado e não cumprimos, quanto mais com Deus. Temos que pensar bem. Então, se de repente nós temos aí no nosso coração algo ali que ainda não está consolidado, ou ainda há dúvidas, que nós temos que fazer, fique em silêncio. Pensa antes de falar. A continuação do texto de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 2, vou ler aqui na íntegra: pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. E o versículo 3 diz: quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices você dirá. Então eu tenho que fazer o quê? Domar a minha língua. Se eu não tenho nada que possa acrescentar, nada que seja de valor, nada que seja construtivo, o silêncio é algo de grande valor. Provérbios 13, verso número 3, diz assim: quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. A sua própria vida.
Quantas brigas, quantos crimes passionais acontecem, né? O Nilson que é dessa área, né? Quantos crimes passionais acontecem por causa de discussões tolas? Quantas situações acontecem no trânsito por conta de discussões ali bestas? Às vezes você recebeu uma fechada, ou você vai sair, o cara de repente vai bater no seu carro, você buzina, mas o camarada fica bravo porque você buzinou. Aconteceu comigo esses dias saindo do shopping. Fui no shopping pagar uma conta, na hora que estava saindo, um rapaz conversando com a moça, ele estava vindo para bater no meu carro. Para ele não bater, eu buzinei. Não tinha como recuar na hora, não, eu buzinei. Ele ficou bravo porque eu buzinei, né? Eu tô vendo, não sei o que. Eu falei, vai em paz, abençoado, né? Mas quantas discussões começam desta forma? Então, querido, quando você, na verdade, toma cuidado com o que diz, você está protegendo a sua própria vida. Mas o texto não termina aí. Provérbios 13:3 tem uma vírgula. E depois da vírgula continua dizendo: mas quem fala demais, destrói a si mesmo. É consequência do falar demais, amém? Então, se eu não tenho nada que acrescente, nada de valor para contribuir, nada construtivo, o silêncio tem um valor imensurável, amém? A segunda coisa, querido, o valor do silêncio é notado quando se tem a oportunidade de escutar e de aprender. É um momento único na vida que nós temos que valorizar cada dia mais. Alguém que de repente nos dá o privilégio de nos passar conhecimento. E nesta hora nós temos que aprender a se calar. Eu dei o exemplo do Christian ouvindo a professora. Se a pessoa está tentando nos ensinar e eu fico falando em cima, eu vou aprender algo? Se a pessoa tenta nos passar conhecimento e eu entro na síndrome do eu já sei, eu vou aprender, eu vou comer algum conhecimento? De jeito nenhum. Seria como se eu estivesse falando aqui com você, passando para você um ensinamento, e você ao mesmo tempo tentando falar comigo em cima. Não haverá nenhum aprendizado. Para haver o aprendizado numa sala de aula, o professor fala e o aluno escuta, presta atenção. E é tão bom hoje que você consegue pegar aulas que você tem gravado, dá para assistir 1, 2, 3, 4 vezes. As palavras que são ministradas aqui ficam disponíveis lá no YouTube para você assistir de novo, e assistir de novo, e assistir de novo, e compartilhar com amigos. Para quê? Para nós aumentarmos o nosso conhecimento. E assim tantos homens e mulheres de Deus têm feito. Então o silêncio, querido, ele tem um tremendo valor quando você para, escuta e aprende. Provérbios 1, o verso número 5 diz: se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá instrução ou orientação, conforme as versões. Porque no momento do silêncio você está ouvindo, e é natural quando nós estamos ouvindo começarmos a mastigar, começarmos a pensar, e a nossa mente começa a trabalhar. Quem ministra a palavra, por exemplo, e toda vez que a gente prega, a gente sabe disso, que eu estou aqui ministrando a palavra, mas está lá o presbítero preparando outra palavra já em cima da palavra que eu estou pregando, e a pastora Aline preparando outra palavra em cima do que eu estou pregando, e o irmão Walter preparando outra palavra em cima do que eu estou pregando. O pastor está falando sobre isso, mas dá para entrar por aqui também, dá para ir para esse assunto também, é ou não é? É assim, eu sei, porque quando eu estou escutando eles pregarem, eu também fico assim. Eu estou ouvindo, aprendendo, e em cima do que eu estou aprendendo, eu já estou vendo aonde mais eu posso chegar. E assim é o ensinamento que nós vamos aumentando, querido, aquilo que nós temos por conhecimento. Amém? Lá no texto de Eclesiastes 9, verso de número 17, quem está acordado diga aleluia, quem está dormindo diga amém. Graças a Deus ninguém está dormindo. Eclesiastes 9, verso 17, diz assim: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Às vezes tem pessoa que fala e tem aquele grupo enorme, aquela coisa, e como nós temos visto hoje a mídia, né, e tanta gente preocupada em ver rede social e tanta coisa, e há momentos que são únicos, de pessoas que Deus coloca no nosso caminho, para nos ensinar, para compartilhar um pouco da própria vida. Nessas horas nós temos que parar e ouvir. Você já parou para pensar? Você que tem filhos pequenos, que tem professores que têm ofertado o seu tempo para preparar a aula, depois para vir gravar a aula, e manda lá para você um link na sexta-feira, com aula para criança toda sexta-feira, lá para você colocar seu filhinho ali, e aula de 15 minutinhos, 20 minutinhos, e de repente você pensa assim: isso não é nada. Você tem que ensinar a sua criança desde cedo. Por exemplo, eu estive aqui na igreja ontem, chegamos aqui 7h30. Eu fui embora por volta das 9h30. O pessoal saiu daqui 11 horas da noite.
gravando aula para os seus filhos poderem ser ministrados. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas estavam aqui, querido, ofertando o seu tempo em adoração para que os nossos filhos sejam abençoados, que eu também tenho filho pequeno. Então tem hora que nós temos que prestar atenção nessas pessoas, que Deus tem derramado sabedoria, parar e ouvir. Senta lá com seu filho, ouve a aula, ouve 2 vezes, ouve 3, terminou a aula, filho, você entendeu a respeito disso? O que você entendeu? Explica, investe, ajuda. Amém, amados? Há pessoas que param para nos ensinar nas aulas, quanta gente foi ministrada nas Beit Shalom, e em nome de Jesus vai voltar. Amém? Pessoas que ofertaram, ouça os ensinamentos. Querido, nós ouvimos, graças a Deus, tantos testemunhos de que casamentos que estavam destruídos, que foram restaurados. Eu lembro de uma das casas, amado, que o casamento praticamente estava acabado, e as líderes que estiveram ali ministraram aquela família, e Deus trouxe restauração. Quem quer a restauração, querido, vive restauração. Deus nunca vai tirar de você o direito de escolha. Amém? Mas se alguém chega para nos ensinar palavras de pessoas sábias, que devem ser ouvidos com atenção. Às vezes você fica dando ouvidos para sua amiga doida, né? Para o amigo doido, que não vai contribuir nada para a sua família. Certo homem de Deus disse certa vez uma palavra assim que foi impactante, dura. Mas ele falou assim, quando Deus quer que um homem progrida, Deus coloca uma mulher na vida dele. Quando o diabo quer destruir uma família de um homem de Deus, ele coloca outra mulher na vida dele. E da mesma forma, ao contrário. Da mesma forma, ao contrário. A nossa opção é saber para quem nós estamos dando ouvido, para Deus ou para o diabo. Deus sempre vai colocar pessoas de Deus na nossa vida para nos orientar, querido. Que são essas pessoas que Deus coloca com sabedoria, que nós possamos dar ouvidos a elas, mais do que os gritos daqueles que dominam os tolos. Amém? Se nós damos ouvidos àquilo que nós temos recebido de ensinamento, paramos e escutamos, como diz Isaías no capítulo 1, verso número 19: Ei, se quiseres e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então tem que parar, amado, escutar. Escutou? Coloca em prática. Amém? Para viver o resultado daquilo que você tem feito. E por último, querido, o valor do silêncio é uma característica dos sábios. Você quer ser sábio? Eu quero, querido. Cada dia eu peço, Senhor, derrama sabedoria sobre a minha vida, me ensina, Espírito Santo. É o que nós temos que ir crescendo. Porque o sábio, querido, ele pensa antes de falar. Não fala qualquer coisa. O sábio, querido, ele fala somente o necessário. É comedido nas palavras. E, querido, o mais importante, o sábio sabe ficar calado, porque ele entende que o silêncio tem muito valor. Amém? Então, querido, nessa noite que nós possamos refletir, para utilizar, querido, os momentos que nós temos para ficar calados em silêncio, para ouvir, para aprender e somente falar quando nós pudermos ter algo que realmente contribua, que realmente seja construtivo, que realmente seja bênção. Amém? Para que nós não sejamos, de repente, amarrados nas nossas próprias palavras. Provérbios diz que nós estamos enredados nas nossas próprias palavras, né? Então que nós não sejamos esse peixe que está caindo na rede, ou seja, esse peixe que está jogando o próprio anzol e sendo iscado por ele mesmo. Amém? Mas possamos realmente ser sábios em nome de Jesus e saber falar quando realmente é necessário, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa ter ministrado ao seu coração como ministrou ao meu. Amém? Que você possa realmente vigiar, refletir, agir de forma diferente e que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida e sobre a minha a sabedoria que provém dos céus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças. Te louvamos pela Tua palavra que é maravilhosa, a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que restaura, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta. E te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que nós possamos, em nome de Jesus, viver de forma diferente, saber, ó Pai amado, o valor do silêncio,
para que nós possamos sim contribuir nos momentos certos. Deus amado, derrama sobre nós essa sabedoria, que nós possamos ter a humildade de parar, ouvir, aprender, e aquilo que aprendemos, que glorifica o teu santo nome, que está alinhado à tua vontade para as nossas vidas, nós possamos praticar e viver o resultado de tudo isso. Oramos assim te dando graças, te dando honra, te dando a glória, pois tu és o Senhor das nossas vidas e confiamos em ti. Por isso nós temos a certeza que vamos melhorando e crescendo para a glória do teu santo nome. Nos leva, Senhor, nesta direção de alcançar uma maturidade em ti. Assim oramos em nome de Jesus, e quem crê e concorda diga amém.